Como você aprendeu de onde vinham os bebês? Quem te ensinou? Na grande maioria das vezes, não foram os pais, né? Existia um tabu muito grande, que ainda existe, na verdade, até hoje, né? Em relação a essa dúvida das crianças. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa live hoje, né? Sobre sexualidade, como trabalhar a questão da sexualidade com as crianças e como prevenir o abuso sexual através de dinâmicas lúdicas, tá? Pessoal, tô abrindo pela segunda vez aqui a nossa live porque a outra não tava funcionando, tava bugando e tava preta e branca. Deixa eu ver se essa aqui agora tá aparecendo, só um pouquinho, senão pra gente não perder tempo aqui, né? Veja lá se tá aparecendo porque não tô conseguindo ver nada. Só um minutinho, só pra confirmar aqui. Não, né? Então o Instagram não vai ativar essa live aí. Ah, agora apareceu, viu? Porque a anterior não tava conseguindo fazer aparecer, agora deu certo. Então vamos lá, vamos continuar. Só um pouquinho. Então, como eu tava falando, a gente vai trabalhar a questão da sexualidade infantil, como que a gente vai responder dúvidas das crianças, e também a prevenção ao abuso sexual de maneira bem prática. Então, se você é pai, mãe, profissional da infância, você precisa participar, assistir essa live até o final e adquirir esse conteúdo porque ele realmente é muito valioso, tá? Tem muitos profissionais da infância que não sabem como lidar em relação à sexualidade, a questão do abuso sexual, então vou trazer várias informações importantes. Já pega papel e caneta, tá? E aí eu trouxe a pergunta ali no começo. Como você aprendeu de onde vinham os bebês? Então, na grande maioria das vezes, não foram os pais que ensinaram por causa do tabu, né? De falar sobre o assunto de sexualidade. Mas existem muitas formas da gente trazer formas científicas, respeitosas, né? Que são adequadas ao desenvolvimento infantil, à idade da criança, da gente responder essa dúvida tão corriqueira. E é isso que a gente vai falar sobre hoje aqui, tá? E o que é sexualidade? Já começa assim, sexualidade já é vista como um tabu. Quando eu vou em escolas e falo, olha, vamos fazer um trabalho de educação sexual, se eu não explico exatamente o que é, as pessoas pensam que é algo que vai tirar a inocência das crianças, que é inadequado para a idade, quando a sexualidade tem a ver com tudo que nos cerca, tá? É como se a sexualidade fosse aqui o meu braço e os dedos fossem as ramificações, as demais áreas da vida. O financeiro, as amizades, os relacionamentos, o trabalho, a família. Então, a sexualidade é a base de tudo isso. E ela começa a ser desenvolvida lá na barriga, quando o bebê ainda está no ventre, tá? Quando eu converso com o meu bebê na barriga, quando eu acaricio, tudo isso é um movimento da sexualidade do bebê que está se desenvolvendo. E a sexualidade infantil, ela é muito baseada na afetividade, né? Então, no afeto puro e inocente da criança. Quando algo entra de maneira precipitada, como o abuso sexual, por exemplo, isso fere a afetividade, fere a forma com que a criança enxerga a sexualidade e se desenvolve. Tá? Então, por isso que a gente precisa combater o abuso sexual, a erotização infantil, a adultização, tá? Então, é sobre isso essa live hoje. E o que é educação sexual? Né? De que forma que eu vou fazer para educar o meu filho sexualmente? Para que ele se desenvolva bem nessa área da vida. A educação sexual não é, por exemplo, trazer uma educação para o menino precipitada, uma educação de pode tudo, né? E as meninas, não podem nada, tem que ficar só em casa, quietinha, não pode namorar, não pode isso, não pode aquilo. Então, na verdade, a educação sexual não é isso, tá? E o que é, então? É a gente ensinar para a criança sobre o corpinho dela, que ele tem valor, que ele é valioso, que ele é precioso e que ele merece respeito. Já quando o meu bebê nasce, eu pedi licença para trocar a fraldinha, tá? Eu já ir tratando aquela criança com respeito em relação ao seu corpinho, para que ela vá desenvolvendo essa noção, tá? De consentimento, de que ela é importante e especial. E a educação sexual é também eu ensinar para a criança quais partes do corpinho dela podem ser tocadas, quais não podem. E para isso a gente tem dinâmicas que eu vou trazer aqui mais para frente para vocês, tá? Como que ela vai reagir diante de uma situação de perigo. Então tem formas de ensinar lúdicas,
né? Aqui a gente ensina através de plaquinhas, que quem já me segue aqui já viu várias vezes, mas tem maneiras muito lúdicas e dinâmicas, assim, pra gente trabalhar a questão da prevenção ao abuso. A criança precisa saber, por exemplo, deixa eu pegar aqui o material, que existem segredos bons e existem segredos ruins. Que um segredo bom, por exemplo, é uma festa de aniversário. Vai chegar a festa do aniversário do papai. Meu marido faz aniversário agora, dia 15 de novembro. Aí a gente vai fazer uma surpresa pra ele, mas não pode contar pro papai. Então esse é um segredo bom, é um segredo que deixa o coraçãozinho tranquilo, alegre. É um segredo que acaba, então ele é um segredo bom. Agora um segredo ruim. Segredo ruim é aquele que deixa o coraçãozinho preocupado, com medo, triste. Esse segredo não acaba. A pessoa que pede o segredo fala para não contar para o papai, não contar para a mamãe. Então esse é um segredo que não pode ser guardado, ele precisa ser contado. Então a gente tem formas bem didáticas de trabalhar essas questões com as crianças que fazem com que elas realmente absorvam a informação, né? Porque criança tem que ser assim, tem que ser lúdico, tá? O que eu vou falar aqui agora? Sinais e sintomas. Fiz algumas anotações aqui para não esquecer de trazer nada para vocês, tá? Então, alguns sinais e sintomas do abuso sexual. E eu começo falando o seguinte. Muitas vezes, a gente só olha para o comportamento da criança. A criança está agressiva, está nervosa, está muito birrenta e eu quero só lidar com aquele comportamento. Eu só olho para aquele sintoma. Existe sempre, na maioria das vezes, existe uma causa para aquele comportamento infantil desafiador. E uma dessas causas pode ser o abuso sexual. A criança que sempre tá muito mais agressiva, tá muito mais retraída, né? Ela pode estar sim vivenciando uma situação de abuso. Claro que um sintoma, um sinal não é um diagnóstico, mas a gente precisa avaliar todo o contexto, tá? Então, sinais e sintomas precisam ser sempre observados como um sintoma mesmo, o comportamento da criança. Imaginem que eu vou ao médico, eu tô com o braço quebrado e ele me dá só um remédio para dor. Então, não vai adiantar? Vai passar a minha dor, mas eu vou estar ali com o braço quebrado, não tratou a fratura. É a mesma coisa criança, se a gente só olha para o comportamento e não trata a causa daquele comportamento, a gente não vai solucionar, a gente não vai ajudar aquela criança. Então, dentre as causas do comportamento infantil desafiador, está cérebro imaturo, tá? Porque criança não nasce com o cérebro completamente formado, essa é uma informação bem importante também. Então, nós nascemos aqui, ó, com essa parte aqui que é o córtex pré-frontal, ainda em formação. Aqui é o cérebro reptiliano, então essa parte aqui, ela nasce prontinha. A criança nasce prontinha para chorar, para solicitar as suas necessidades, né? Tá com a fraldinha suja, chora, quer amamentar, chora, né? E qualquer coisa que incomoda essa criança, ela vai demonstrar através do choro. Ela quer colo, ela chora, tá? Então ela tem necessidades físicas e emocionais. E é essa parte do nosso cérebro, né? O cérebro reptiliano, que faz com que a criança consiga demonstrar essas necessidades. E essa parte aqui laranjadinha é o sistema límbico. Ele é responsável pela memória. Então a criança bem pequenininha acaba não lembrando ou não conseguindo relatar situações, porque ela também não tem essa parte aqui completamente formada, que é o sistema límbico. E ele também é responsável pelas interações sociais. Então, muitas crianças, quando nascem ou quando já estão um pouquinho maiores, elas não querem ir com as pessoas, né? Elas têm vergonha, elas estranham, justamente porque elas ainda estão desenvolvendo a socialização. E essa parte que é o córtex pré-frontal, responsável pelos pensamentos mais elaborados, né? Eu vou fazer algo mais elaborado, eu vou pensar antes de agir, é porque eu tenho meu córtex pré-frontal já em funcionamento. E as crianças menores de 4 anos não têm córtex pré-frontal, então elas não têm sistema inibitório. Elas olham, por exemplo, elas pedem para você um doce antes do almoço, aí você fala, não pode comer o doce. Córtex pré-frontal não funciona, a criança já entra em estado de frustração. Então ela já se joga no chão, ela já grita, ela já fica nervosa. E a gente, como adulto, pensa, né? Ai, meu Deus, mas só por causa de um doce. Só por causa disso, um escândalo desse tamanho. E aí as pessoas deixam a criança de castigo, batem, né? Fazem diversas ameaças. Quando a criança se comporta dessa maneira, porque biologicamente ela é incapaz de controlar os seus impulsos. Tá? Então,
A gente precisa ter essa noção, assim, com o nosso cérebro maduro, de que essa criança imatura precisa de um adulto com o seu cérebro maduro que ajude a se regular, né? A gente chama esse processo de corregulação emocional. E a gente compreendendo essa questão aqui do amadurecimento cerebral da criança, a gente consegue ter mais empatia, né? E a gente consegue estar mais disponível para essa criança, acolher, né? Compreender, ó, filho, você não pode comer o doce agora antes do almoço, tá? Eu não vou deixar, você vai colocar o limite. Mas você pode chorar, tá tudo bem, você ficou chateado, né? Mas eu não vou deixar você comer o doce. E aí, mantém o teu limite. Mas não precisa, quer dizer, não precisa não se deve agredir a criança, gritar, brigar com a criança porque ela está manifestando as suas emoções. Muitas vezes nós recebemos uma educação mais punitiva, né? A maioria de nós. Então a gente não podia manifestar as nossas emoções. E aí, quando a criança traz... Nossa, lá destravou meu tripé aqui, gente. Meu Deus, capotando tudo. Mas aí, quando a criança traz as suas manifestações emocionais, a gente aciona um gatilho cerebral, né? Puxa vida, eu não podia chorar, eu não podia manifestar o que eu sentia. E agora, quando a minha criança manifesta as suas emoções, esse gatilho é imediatamente acionado. Eu lembro que eu não podia chorar. E aí eu não consigo acolher aquela criança. Por isso que é tão importante também o processo de autoconhecimento, o processo da gente trabalhar essas questões nossas emocionais, para que as nossas feridas não machuquem os nossos filhos, né? Então, por que é importante a gente saber isso numa live de prevenção ao abuso? Porque quando eu consigo estabelecer uma relação de confiança, uma relação de afeto com meu filho... Boa noite, Edna, seja bem-vinda, querida. Quando eu consigo fazer essa relação de afeto com meu filho, eu estabeleço um vínculo de confiança para que ele traga para mim situações difíceis, desafiadoras que ele está passando. Porque imagina assim, a criança que está vivenciando um abuso sexual, e ele é muito frequente, tá, pessoal? A criança que está vivenciando um abuso sexual e é sempre ameaçada, apanha, os agressores sexuais sabem disso. E eles ameaçam aquela criança, olha, se você contar para seu pai, para sua mãe, para sua avó, você vai apanhar, ninguém vai acreditar em você, porque ninguém acredita em criança, as pessoas só acreditam em adulto. E se esse cenário que o agressor sexual traz for verdadeiro, essa criança não vai relatar o abuso. E ela vai viver aquele abuso sexual por anos e anos, que é o que acontece em grande parte das crianças abusadas. E para vocês terem uma ideia... de acordo com estatísticas, tá? Estatísticas oficiais aqui do Brasil, cerca de 822 mil casos de abuso sexual acontecem por ano no Brasil. E isso é uma estimativa. Por quê? Porque muitos casos não chegam a serem denunciados. Muitos casos não chegam para a polícia. Porque as pessoas têm medo de denúncia. E a criança fica vivendo aquele abuso por muitos anos. E isso... me corta o coração de saber por quê. Porque a gente tem muito o que fazer para prevenir, tá? E uma das formas é a aquisição de conhecimento. Por isso que você tem que assistir essa live até o final, tá? Alguns mitos do abuso sexual que eu anotei aqui para vocês. Primeiro mito de todos: o abuso sexual não acontece com frequência. Puxa vida, né, pessoal? Quem dera fosse verdade, como eu queria que fosse verdade. Acontece, infelizmente, com muita frequência, como eu trouxe para vocês, né, a estatística, 822 mil casos por ano. É um estádio do Maracanã inteiro de criança e adolescente abusado sexualmente. Então é muito absurdo e a gente precisa combater, tá? Outro mito do abuso sexual: somente meninas são abusadas. Não, meninos também sofrem abuso. Meninos também precisam ser supervisionados. E o que acontece? Meninos, muitas das vezes, não relatam, porque nós temos uma sociedade muito machista ainda, que diz que a criança não pode, se for menino, não pode demonstrar emoção, não pode chorar, homem não chora, homem não fala que tá com dor. E aí, o que acontece? Esse menino começa a engolir esses sentimentos, ou se é um adolescente, as pessoas acabam dizendo que ele está na vantagem de ser abusado por uma mulher mais velha, por exemplo, por um homem mais velho, sei lá. Né, são diversos contextos que acontecem, mas que a gente não pode ignorar, tá? Não é porque é menino que eu vou deixar meu filho pequeno ir sozinho na padaria, ir sozinho no mercado toda a vida e estar vulnerável a uma situação grave, né?
Então a gente tem que supervisionar meninos, meninas, cuidar com jogos online, com internet, com quem que essas crianças e adolescentes estão conversando. Porque o que acontece, né? Hoje em dia temos a IA, que é sensacional para muitas coisas, pode ser usada de maneira muito benéfica, tá? Porém, ela pode sim ser usada para o mal. E o que muitas pessoas fazem? Fingem ser crianças, conversam com os nossos filhos, trazem dicas de jogos, levam essa criança para uma conversa privada, pedem fotos, a criança manda, começam as ameaças e assim vai, né? Então, a gente precisa supervisionar os nossos filhos, o que eles estão fazendo. Né? O que eles estão fazendo fechados num quarto lá? O que eles estão jogando? Com quem eles estão conversando? E eu preciso entrar neste quarto, ver o que o meu filho está fazendo de maneira que seja com conexão e não com agressividade, né? Eu vou ver lá o que você está fazendo. Saia desse computador que já ficou muito tempo aí, né? Geralmente a gente chega com esse autoritarismo. E aí o que acontece? Um afastamento. Quem não assistiu a série Adolescência, eu recomendo muito que assista a série Adolescência, porque ela traz, assim, de maneira muito clara esse abismo que acaba se formando entre pais e filhos. Os filhos ficam à mercê das informações que eles recebem somente na internet. E essas informações, como eu falei no começo da live, são muitas vezes distorcidas, não carregam os nossos valores familiares que a gente preza, né? A gente preza pelo respeito à família, pelo respeito entre marido e mulher, né? Cônjuges, enfim. E aí a internet traz misoginia, traz ódio contra as mulheres, traz o abuso como algo naturalizado, traz o acesso à pornografia facilitadíssimo. Qualquer pessoa que escrever um termo mais sexualizado no Google ali vai aparecer imagens inadequadas para a infância. Aí aparece borrado. Gente, as crianças são mais espertas que muito adulto. Elas sabem tirar ali, elas sabem fuçar ali. Quanto mais mexe, mais aparece, tá? Então, o que acontece? Precisamos supervisionar nossos filhos em relação à internet, tá? Então, o mito que eu trouxe para vocês do abuso, que ele não acontece com frequência, mentira. 822 mil casos de abuso por ano. 1 em cada 5 crianças no Brasil são vítimas de abuso. 1 em cada 5. E existem muito mais casos que não são notificados, né? Então, precisamos lutar contra isso, tá? Como proteger a criança, então? A gente começa no dia a dia. Com a educação respeitosa, que eu falei que é importante, né? Considerando que a criança não tem um cérebro maduro ainda. Então, ela vai ter comportamentos difíceis, desafiadores. Ela vai ter esses comportamentos porque ela não tem maturidade emocional para se comportar bem. Então, quando a gente estabelece uma relação respeitosa, a gente consegue criar mais vínculo de confiança. E eu não falo aqui sobre perfeição, tá? Porque ninguém consegue ser perfeito. Nem educadores parentais como eu, assim, ou qualquer outra educadora parental que trabalha com a questão do desenvolvimento infantil saudável consegue, né? Mas a gente precisa realmente estabelecer esse vínculo de confiança. Tolerar erros dos nossos filhos, né? Tem criança que derruba qualquer coisinha, já leva xingo, já fica de castigo, as pessoas já lançam frases agressivas, rótulos. E aí, de que forma que essa criança vai ter confiança nesses adultos para trazer os seus desafios, tanto emocionais, físicos, ou qualquer situação que ela esteja vivendo, como bullying, violência sexual, qualquer outra, né? Por isso que a gente precisa dessa educação mais respeitosa, predominantemente respeitosa, né? E aí, a proteção da criança no dia a dia. Vou dar banho no meu filho, é pequenininho ainda. Peço licença para encostar no corpinho, já vou nomeando partes íntimas, mostro para essa criança que o corpinho dela merece respeito. Não faz tudo aquilo de maneira agressiva. Tem muita gente que já vai tirando a blusa da criança, já vai arrancando a blusa da criança, machucando. Vai para esse banho, já falei não sei quantas vezes. E é difícil mesmo a gente convencer a criança pro banho. Eu tenho 2 aqui, de 7 aninhos, né? E tem dias que eu falo, vamos, quer levar um bichinho pro banho, ó, leve o bichinho, dê banho no bichinho. E nada funciona, daí chega uma hora que a gente fica sem paciência, né? Mas se comprometa com você mesmo de não machucar o corpinho dessa criança, de não ferir essa criança, tá? De tentar se conectar com ela. Porque aí você consegue a colaboração mais facilmente. Eu tenho feito isso aqui em casa, de me conectar mais com as crianças, eu tenho conquistado bem mais a colaboração, sabe? Então, tentar de formas mais lúdicas, mais divertidas, sempre que a gente conseguir, para convencer a criança. Eu vou te ajudar no banho hoje. Se quer lavar meu cabelo, eu lavo o teu, né? Então, eu faço isso aqui
E geralmente funciona muito mais do que quando eu tento autoritarismo. Quando eu tento da forma mais drástica, assim, né, de convencer a criança. E aí ali no banho a gente já trata essa criança com muito respeito, já vai nomeando partes íntimas. Existe um tabu grande de falar o nome das partes íntimas, né? E aí tem 300 nomes para parte íntima. Nossa senhora. É nome de bicho, é nome de objeto e tem medo de falar o nome correto, né? E muitas pessoas, inclusive, nem sabem o nome correto da parte íntima feminina. As pessoas pensam que é vagina, mas é vulva. E eu sempre falo para as pessoas, né, como nível de capacitação, assim, né, que é vulva. Vulva é a parte externa, vagina é a parte interna da parte íntima da mulher, né? E é sempre importante que a gente traga para a criança o nome correto, né? Dos meninos é pipi, pênis, falar que o mamilo é parte íntima, a boquinha é uma parte privada que não pode ser encostada. Então, trazer esses nomes corretos não faz confusão. E eu vou trazer uma história para vocês de um caso de abuso que aconteceu numa escola, tá? Eu tive o relato dessa professora. Mas a professora chegou e falou assim, para a criança se estava tudo bem, achou a criança diferente, né? E aí ela falou assim, não, mas é que o tio pegou a minha bolacha, pegou na minha bolacha. E aí a professora ficou, ué, mas você estava comendo a bolacha, ele pegou, por que você não pegou outra, como é que foi? Eu sei que ficou confusa a história, sabe? E aí a professora ficou na dúvida se realmente estava acontecendo um abuso e deixou quieto aquela situação. E aí passou uns dias, ela notou que a menininha estava se sentindo pior, né? Estava mais ainda retraída na escola. Foram descobrir que esse tio realmente estava praticando abuso sexual contra essa criança. Por isso que é tão importante ensinar o nome correto, porque aí não resta dúvida. Ah, encostou na minha vulva, encostou no meu pipi. Já sabe, é a parte íntima. Né? E a gente precisa quebrar esse tabu. Não precisa existir tabu. Imagina se eu não quisesse falar que o nome da minha mão é mão. Né? Não tem problema. É só uma parte do corpo também. Tá? Então, trazer essa questão ali na hora do banho. E como que a gente pode trabalhar? Então, já vou trazer uma dinâmica prática aqui com vocês. Que é do semáforo do toque, tá? Já trabalhei várias vezes aqui com os meus filhos pintando, colando figurinhas. Então esse semáforo é assim, ó. O verde pode tocar no corpinho da criança. Quais partes? A mãozinha, aperto de mão pode acontecer, é saudável, é gostoso. Um afago na cabeça pode acontecer, quem não gosta, né? Pezinho, vamos fazer coceguinha no pezinho. Tranquilo, sinal verde, se a criança quiser, claro, tá? Então sempre é um toque com consentimento da criança, independente de parte do corpo, né? Aí tem o sinal amarelo, que é a atenção. Qual parte do corpinho merece atenção? Barriguinha, pescoço, orelhinhas, tá? Perninha aqui, a coxinha da criança. Tem muito abusador que fica ali com a mão na perna da criança, ou sente prazer em ficar perto da orelhinha da criança, sabe? Então é horrível a gente pensar sobre isso. É horrível a gente pensar que existem pessoas, né, macabras nesse sentido, assim, de sentir prazer em criança, gente. Eu nem queria estar precisando falar isso pra vocês, mas existe, né? E aí o sinal vermelho vai para as partes que não podem ser tocadas para receber carinho de forma alguma, que são as partes íntimas, mamilo e boquinha. Então esse aqui é vermelho, ninguém pode ficar fazendo carinho. E aí tem aquela questão do selinho, né? Muitas famílias têm o costume, inocente mesmo, sem maldade, de dar selinho na criança. E por que eu, Bruna, assistente social, educadora parental, EZEPAS, né? Tenho especialização em educação emocional e sexual, não recomendo que vocês deem selinho na boca da criança, porque confunde. E aí a criança pode naturalizar toques abusivos, achar que tá tudo bem, aquele tio, aquele amigo também me deu selinho na boca, mas o pai e a mãe também dão, então deve ser normal. E aquela pessoa tá mal intencionada. Então por isso que a gente precisa prestar muita atenção. Pra mim, assim, não vale a pena correr esse risco, tá? Por conta de que a educação sexual acontece ali com a criança dizendo que a boca é privada. Então, melhor não tomar essa atitude. Tem tantas formas, né, de oferecer carinho. Então, esse é o semáforo do toque. Tem musiquinha também, tá? Porque a gente pode trabalhar a questão do semáforo do toque. E aí, vou mostrar mais uma dinâmica muito legal, que todo mundo que me segue já conhece, já decorou, já sabe até de trás pra frente. Que são as 4 regras de proteção, tá? Que eu sempre falo. Por quê? Porque essas 4 regras já salvaram muitas crianças do abuso. Tá? Tem relatos da criadora, que é a psicóloga Leliane Rocha, de que uma criança estava no banheiro da escola
E um aluno mais velho veio, tentou praticar um abuso sexual contra essa criança. Ela lembrou das 4 regras que a mãe tinha ensinado, começou a gritar, pedir por socorro e fez todo o passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês. E uma pessoa que estava limpando a escola escutou e arrombou a porta do banheiro e salvou aquela criança. Então a criança fica muitas vezes paralisada por medo, não sabe como agir diante de uma situação de abuso. E se a gente orienta com as 4 regras, ela vai ter um passo a passo. Então como que eu falo para as crianças aqui? Quando eu vou na escola é muito legal, eles pegam a plaquinha e participam junto. Olha só, se alguém tentar encostar no seu corpinho de uma maneira que você não acha legal, encostar nas suas partes que são íntimas, né? A gente já ensinou ali no semáforo do toque, você vai dizer não, bem firme, não pode tocar, não vou deixar. Por quê? Porque o abusador já espera que a criança não vai dizer não. O não das crianças é muito silenciado. A gente fala, filho, vamos lá tomar banho. Não, não vou, mãe. E aí as mães respondem, ou pais também, né? Como assim vai falar não pra mim? Você não pode falar não. Geralmente a gente silencia o não da criança. E aí pode ser perigoso, porque se ela não pode falar não em casa, para as pessoas que cuidam dela, ela não vai saber falar não para potenciais abusadores, né? E eu trago essa informação, assim, não para trazer culpa para vocês, tá? Nada disso, mas para trazer uma consciência. Para que a gente, né, mude ali e realmente haja de uma maneira que deixe a criança mais segura. Aí o segundo passo, a pessoa continuou incomodando. O que você vai fazer? Vai gritar por socorro, bem alto, porque alguém vai te escutar. Outra coisa que o abusador não espera, que a criança grite. Ela espera que a criança aceite quietinha, que ela seja uma criança obediente, tá? E aí, se a pessoa insistir, tá incomodando, não adiantou pedir socorro, você vai correr, você vai fugir daquela situação. Corre o mais rápido que você puder. E aí vem um passo muito importante, que é o contar o que aconteceu para um adulto de confiança. Tá? Por que que a gente precisa trazer isso para a criança? Porque ela pode ter sido ameaçada, inclusive, ó, não conta isso para ninguém. Mas a gente precisa orientar que a criança tem que relatar. Pode ser o papai, a mamãe, a titia, a avó, a professora, alguém da rede de proteção. Então, como que a gente pode fazer com a criança? Criar um papel, pedir para que ela desenhe pessoas que ela confia, para que ela já tenha na cabecinha dela para quem que ela vai contar. E por que isso é importante? Porque tem criança que conta para a mãe, que conta para o pai, e os pais não acreditam no que a criança está falando. Então, a gente precisa trazer a rede de proteção maior e ampliada para essa criança. Porque se o pai e a mãe não acreditaram, a professora pode acreditar e pode fazer a denúncia. A professora não acreditou também, não deu bola? A tia vai acreditar, o tio, o avô, a avó, alguém vai salvar essa criança. Ela precisa contar para alguém que acredite nela, tá? Então, tudo isso é muito importante. O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Vamos ver. Já falei sobre a importância da educação respeitosa, as dinâmicas. Tem uma musiquinha aqui também que todo mundo já conhece. Quem já me segue aqui, né? Tomara que você que tá aí não conheça, vai aprender uma musiquinha nova. Mas é aqui da luva de proteção, tá? Então é assim, ó. Várias partes do meu corpo tem. Cabeça, braços, pés e pernas também. Algumas partes ficam bem guardadinhas, uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas qualquer pessoa não pode tocar, não. São minhas partes íntimas e eu não deixo, não. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. E se não resolver, eu tenho que pensar qual é a pessoa que pode me ajudar. Papai, titia, professora ou vovó, eu sei que com um deles eu não estarei só. Nas minhas partes íntimas não pode tocar, não, se não for da minha rede de proteção. E esse toque tem que ser bem rapidinho, para limpar ou passar um remedinho. Então tá vendo a importância dessa música? Ela traz a rede de proteção. E se não resolver eu contar? Preciso procurar alguém que me tire dessa situação. Traz a questão do corpinho, né? Quais partes podem ser tocadas, quais não podem. Então, pra gente adulto, às vezes é difícil entrar nesse assunto, né? Por causa mesmo do tabu em relação à sexualidade. Mas quando a gente traz de maneira lúdica, dinâmica, além da criança se divertir, ela tá aprendendo algo muito valioso, tá?
O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Seria isso. Deixa eu só trazer uma história aqui. Esses dias eu soube de uma situação de 2 crianças de 7 anos dando beijo na boca na escola. E acreditem, pasmem, isso é pouco, tá? Mas a gente já precisa dar uma atenção bem grande para isso. O que acontece? Diversas causas que podem trazer, né? A gente chama de jogo sexual infantil. Diversas causas. Uma delas é a curiosidade da criança. Então ela vê adultos dando beijo na boca e aí ela quer reproduzir aquilo porque ninguém falou que não pode. Ninguém ensinou que a boquinha aqui, né, no semáforo do toque, é uma parte privada que não pode deixar tocar. Então essa criança não recebeu uma educação sexual. Essa pode ser uma causa. Outra causa é aquela questão dos adultos darem selinho na boca da criança, a criança naturalizar e sair dando selinho em qualquer pessoa também, tá? Achar que é realmente um carinho comum que pode ser aceito normalmente, tá? Outra causa, a criança pode estar sendo vítima de abuso? Pode, né? Alguém pode estar dando um toque abusivo na boquinha da criança e ela está reproduzindo. Então, precisamos olhar para esse comportamento com o olhar de qual é a causa disso. Não adianta só ir lá e falar para as crianças que coisa mais feia que vocês estão fazendo, separar e não dar nenhuma orientação. Não trazer uma educação sexual adequada e responsável, né? Então, precisa olhar para isso. A criança pode estar assistindo muito conteúdo inadequado, muito conteúdo erotizado, adultizado, né, que não é próprio para a idade dela. E aí aquilo fica ali martelando na cabecinha. E no intuito de entender, ela acaba reproduzindo, tá? Então, o que eu recomendo numa situação assim, das 2 crianças de 7 anos dando beijo na boca? Separa as crianças, explica, traz essa educação sexual, que ó, a boquinha é uma parte privada, não pode encostar. Quando você quiser demonstrar carinho, pode ser através do abraço, o beijinho no rosto, quando a pessoa quiser. O beijo na boca é um carinho que acontece entre adultos. E sempre deixar muito claro para a criança que criança não namora nem de brincadeira. E aí tem uma outra dinâmica muito interessante de se fazer com crianças, que é assim, ó, você pega um balde vazio e fala para a criança, ó, tenta erguer esse balde, ele tá vazio, tá bem levinho, certo? Então a criança consegue erguer facilmente. Agora você encha esse balde de água e peça para a criança erguer. Ela não vai conseguir, ela vai tentar e vai ser pesado para ela. E aí eu sempre trago a reflexão para as crianças, quando ela já tem ali seus 5, 6, 7 aninhos, né? Eu falo assim, ó, isso aqui é como namorar. Adultos conseguem erguer esse balde, adultos podem namorar, porque eles já se desenvolveram para isso. A criança ainda não consegue, ela ainda não pode, ela não tem o desenvolvimento necessário, a força que ela precisa desenvolver para erguer o balde é a maturidade que ela precisa ter, né, para namorar. E aí eu falo de uma maneira bem divertida, bem lúdica ali, para que as crianças compreendam, né? Então a gente precisa trabalhar isso com as crianças, porque senão elas não sabem. Elas não fazem por mal. Crianças não têm a parte erótica desenvolvida, elas não fazem isso por sentir prazer, elas fazem por curiosidade, por estar imitando, por estarem sendo vítimas de abuso. Precisa olhar para a causa, tá, pessoal? E aí eu quero falar o seguinte para vocês. No dia 18, 19 e 20 de novembro, eu vou fazer uma imersão, daí vai ser paga, tá? Com sinais, sintomas de abuso mais aprofundados, mitos do abuso sexual, o que é o abuso sexual. Vou disponibilizar todo o material das dinâmicas. Não consigo fazer isso gratuitamente, por quê? Porque eu vou dar suporte, vou tirar dúvidas, vou passar 3 tardes com vocês ali, trazendo informações científicas validadas de prevenção ao abuso. Serve para pais que querem educar respeitosamente. Vamos ter uma das imersões, vai ser sobre como aplicar a educação respeitosa. Mas a educação respeitosa mesmo, tá? Que coloca limite e que coloca respeito e que não agride a criança. Mas como fazer isso? Na prática, para que funcione. No segundo dia de imersão, a gente vai realmente imergir no que é o abuso sexual, como trabalhar a questão da prevenção, mitos, sinais, sintomas, tudo que fala sobre abuso e proteção, tá? E aí no terceiro dia de imersão, material, dinâmica, como fazer oficinas com as crianças, para que realmente esses pais e profissionais consigam na prática trazer a questão da proteção com informação científica, né, com recursos para fazer isso. E aí eu convido vocês a participarem. Assim que eu encerrar aqui a live, eu vou colocar o link na minha bio.
e vocês podem clicar lá para já fazer a inscrição. As nossas aulas começam dia 18 de novembro agora, tá? Nossa imersão. E 18, 19 e 20 vai ficar gravado, as aulas todas vão ficar gravadas para assistir depois e para sempre quando vocês quiserem, com acesso vitalício, tá? Não tem essa de, vencer um ano, não vai ter mais acesso. Não, eu quero que esse conteúdo fique para vocês para sempre, porque ele é muito valioso para ser perdido, tá? Aí eu vou dar o suporte para os pais que querem, no dia a dia, tem dúvidas ali em relação à educação respeitosa, prevenção ao abuso, e também o suporte para os profissionais que querem trabalhar com essa questão da prevenção e querem também os materiais para fazer o trabalho com as crianças e com outros profissionais também, tá? Então, encerrando a live aqui, é só fazer a tua inscrição, no máximo em 10 minutinhos, o link vai estar ali na minha bio. Se vocês ficarem com dúvidas, me chama no direct, tá bom? Mas eu vou torcer para que muitas pessoas consigam entrar nessa imersão, participem. Vai ser R$47. 47 é um valor simbólico. Por que também que não é de graça? Porque a gente não valoriza o que é de graça. Se a gente paga um pouquinho, a gente dá mais valor. Então esse conteúdo não pode ser assim só jogado, ele vai ter que ser muito bem passado para vocês. E eu só consigo fazer isso dentro de uma plataforma, né? Fazendo uma reunião no Zoom com vocês, de mais tempo, mais pessoas, tirando dúvidas, tá? Então, conto com vocês na nossa imersão. Em relação a essa live de hoje, se ficou alguma dúvida, traz para mim, tá? Não guarda para você. Traz para mim no direct, nos comentários. E se teve alguma parte que você gostou, ela vai ser postada. Marca lá nos stories para que esse conteúdo também chegue para mais pessoas. Espero que vocês tenham conseguido me ouvir, porque tá uma chuvarada aqui hoje, nossa, e faz muito barulho aqui em casa. Mas eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tá bom? Obrigada por quem participou, por quem esteve aqui. Espero ter ajudado vocês com as crianças. E conto com vocês lá na nossa imersão, tá bom? Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.